Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai voltar com o nosso projeto de barbeiro, né? E como a gente já falou na última aula, a gente tem que alterar a questão ali dos indicados, né? Porque quando a gente vai na tela de indicações, aqui na alterações, a gente não puxa, né, a indicação, tá? Eu fazendo uma análise, eu dando uma olhada no projeto, eu achei melhor o quê? A gente utilizar mais uma aqui, ó, na área de indicações e tirar esse campo daqui. Porque esse campo de indicações não quer dizer em relação ao cliente, né? Até daria para a gente fazer aqui em relação ao cliente. Mas o legal seria a gente ver separado quem que indicou quem. Beleza? De qualquer forma, a gente vai ter que alterar aí a nossa tabela, fazer algum ajuste aí e dar uma mudada aí com o nosso sistema. Beleza? Então, bora começar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu vim aqui na nossa Procedure, né, que faz a inserção do cliente. E dentro do cliente, a gente também insere dentro da tabela de indicações, né, fazendo então que a gente já saiba quem foi indicado, né, pelo cliente aqui. Só que quando a gente dá o select dentro da tabela de indicações, a gente não sabe, né, qual foi o cliente que o Jonas indicou, qual foi o cliente que a Amanda indicou, né? A gente sabe que ela indicou alguém, mas a gente não sabe quem ela indicou. Então isso é ruim. Então, para efeito para o nosso cliente lá, por exemplo, ele quer saber quem que o Jesper indicou tanto, qual foi os clientes que foram indicados. Então aqui na nossa tabela, a gente não consegue saber quem foi. Então, para isso, a gente vai alterar aí a nossa tabela, tá bom? Então, dentro aqui, ó, vou pôr uma nova consulta e vou alterar a minha tabela, tá bom? Então, eu vou colocar alter, né? Alter table, tb indicações, né? Deixa eu só pegar o nome da tabela. Select, isso, from tb indicações. Então, eu vou alterar esse cara, né? add, que eu vou adicionar um novo campo, e o novo campo que eu vou colocar é indicado, né? Então, quem que eu vou colocar aqui? Esse cara é um indicado e eu vou colocar o nome, tá bom? Então, vai ser varchar 80. E ele pode ser not null? Pode ser tranquilo. Ele não é necessariamente, né, necessariamente, alter table aqui, ó. É necessário a gente colocar se ele é not null. Às vezes eu indico ou não, não tem problema, tá? Então, com isso, se eu executar, ele já faz, e se eu der um select agora, asterisco from tb indicações, a gente vê que já tem aqui, ó, um valor de indicado, tá bom? Então, agora com o indicado, eu vou vir aqui na nossa Procedure, que já está criado de inserção de cliente, e eu vou fazer o quê? Aqui na nossa tabela, eu vou colocar um novo campo, indicado, né? Que é o que a gente acabou de colocar aqui, ó, indicado. E dentro desse indicado, eu vou aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, quem que a gente quer? O cara que acabou de ser, né, indicado. Então, arroba nome. Certo? Isso aqui vai dar um pau? Sim, porque essa query aqui, ó, essa tabela, né? Tabela não. Essa página, ela ainda não foi atualizada, tá? É por isso que ele não está reconhecendo esse cara. Entretanto, quando a gente executar, né, com o alter procedure, ele vai executar normal aí, ó, tá bom? Dando o comando concluído com êxito. Então, vamos testar isso aqui já na aplicação se está correta, tá bom? Então agora, quando a gente for, né, adicionar um cliente novo, né, a gente vai ver quem que adicionou, vou colocar o Afonso, e agora eu vou colocar aqui, deixa eu lembrar, Lucas Felipe Almeida, tá? Vou colocar um nome normal e um CPF normal. Então, quando a gente for salvar lá, o Lucas vai ser o indicado pelo Afonso Mariano, né? Para a gente não alterar muito a ordem do que foi lá, tá? Então, vou salvar aqui, vou deixar cadastrar sim,
e o cadastro foi feito com sucesso. Voltando no banco, se a gente dá um select agora no TB de indicações, a gente tem o nome de quem, né? O nome do cliente que indicou a gente e o indicado foi o Lucas, né? Então aqui a gente agora já consegue ver quem indicou quem, né? Então, em termos de bancos de dados, o que a gente fez para alterar esses caras? A gente veio aqui, alterou, né, a nossa procedure com um alter table, adicionando um novo campo, tá bom? E desse novo campo, a gente alterou a nossa procedure, adicionando, né, quem foi o novo contemplado, né, um novo cliente, que foi aqui adicionado, e também um novo campo aqui, beleza? Então, feito isso, no banco de dados está ok, a gente já viu que a gente salvou e ficou ok, então a gente tem que trabalhar aqui agora, ó, que é as nossas alterações. Se eu fizer aqui no cliente, ó, perceba que eu ainda não puxo o indicado, né? Então, eu posso trabalhar de duas formas. Ou eu faço um, um select, né? Lá na query de indicações mostrando esse cara, ou eu faço uma tab direto para mostrar todos os caras. Aí eu faço um filtro e mostra todo mundo de acordo com o que eu queira, tá? Então, aqui como é relacionado a cliente, eu vou deixar só para cliente. E eu vou abrir uma realização de alteração só para indicações, beleza? Fazendo assim, né, torna mais dinâmico o processo do sistema. Beleza? Então vamos lá no Delphi, dentro de alterações, né? Eu vou vir aqui nos meus alterações e vou colocar no meu index, né? Nos meus inters, nos meus itens, indicações. E vou dar OK. Então aqui, né? A gente já tem aí os nossos novos campos. Isso vai gerar alguns problemas, né? Porque aqui a gente colocou o index de 0 e depois a gente já fez o index de else. Então esse cara aqui a gente vai ter que fazer um if, né? Aqui sendo o 1. Beleza? Begin e end. Por que que eu fiz isso? Porque agora a gente já não tem mais, né? 0 e 1. Então não dá para pegar só o else de um parâmetro só. Eu preciso ter todos os parâmetros. Agora, então, a gente vai ter o parâmetro de 2. Agora sim, se eu quiser a partir desse cara fazer um else novamente, eu posso, tá? Então, a partir desse cara, eu coloco um begin, né? E aqui eu posso fazer já a questão de tela do nosso aqui do nosso padrão. Então, eu vou colocar aqui um panel, né? E desse panel, vou ajustar aqui, ó, para ficar do mesmo tamanho, né, do que a gente tem dos outros. Um panel 2 e eu acho que ele ficou dentro da estrutura, o que não era para ter acontecido, mas não tem problema, a gente tira. Vamos voltar ele para dentro do formulário. E aqui a gente já consegue tirar ele, ó, tá? Então, depois que a gente fez, vamos copiar, né, as informações desse cara. Então, a gente tem aqui no nosso border, né, questão de border. A gente tem um border single. Vamos ver se a gente está capturado certo. Sim. Então, vamos lá no nosso border. Border single. Então, border single. Vamos ver agora a questão dos bevel, né? Então, space, soft, space. Então, vamos vir aqui. Os bevel, space, soft, space. Tá? Então, agora, né? A gente já tem aí a mesma configuração. Só vamos deixar do mesmo tamanho para que quando a gente faça, né, a questão de esconder, ele fique da mesma forma. Beleza? Então agora a gente vai renomear, né? Esse aqui é o painel de usuário, esse aqui agora é o painel de
de indicações. Então, o pen de indicações, tá? Esse cara aqui, vamos só tirar esse texto, né? Aqui, cadê o caption dele? Aqui. Então, a gente vai ter o que dentro desse cara? A gente vai ter só duas edits, né? Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, C, Ctrl V. A gente vai ter, então, cliente e o indicado. Só isso que a gente tem dentro desse cara. Vou pegar um edit e vou puxar aqui também. Vou colocar o nome dele de EDT cliente e de EDT indicado. Tá? E aqui agora, ó, vou colocar em cima desses caras. Beleza? Quando a gente apertar, né, para ser aqui no indicados, tem que desaparecer o resto e ficar esse cara aqui na frente e nosso DS receber a query de indicações que a gente ainda não fez, mas a gente vai fazer posteriormente. Então vamos fazer essa questão aí dos panels, né? Então, ó, aqui também a gente já tem que mudar, né? Porque esse cara aqui tá visível, tá invisível. A gente tem que deixar o pan de indicador agora, ponto visível. Também, né? False, porque senão ele vai ficar na frente lá. Então, vou pegar esses três e vou dar um Ctrl C e vou vir aqui embaixo, Ctrl V. O que eu quero que seja true? É só esse cara aqui, né? Que é o nosso indicações. E vou deixar false para esse. E agora eu vou pegar esse cara e vou passar aqui também como false. Fazendo isso, quando a gente clicar lá no indicações, né, ADM1, perceba, opa, tela errada, que quando a gente vem em cliente e indicações, olha lá, ele já recebe, né, o nosso campo bonitinho. O que a gente tem que fazer, né, é que quando entra a tela, ele não pode estar visível do indicações, tem que estar o do cliente. Então, no form show, que está aqui em cima, né, no form create, a gente vai dar um pen de indicados também como false. Beleza? Então, quando a gente entrar agora, ADM1, alterações, aí, cliente normal. Tá? Vamos tirar, né, da parte aqui de cliente, a gente tem que apagar aquela questão do indicado, né? Que a gente não precisa mais desse cara aqui, porque ele de fato, né, não vai ser utilizado dentro do cliente. Então, vamos pegar esses caras e vamos colocar mais para cima. Feito isso, ok. Vamos colocar aqui agora e aqui agora. Então, beleza. Vamos ver como ficou. ADM1. Vamos ver alterações. Ó, já não tá, né? Agora a gente completa normalzinho. No usuário, né? Também completa sozinho. E no indicados, ainda temos que fazer a nossa query. Beleza? Vamos lá fazer a nossa query rapidinho, então. Dentro do nosso data módulo. Eu vou pegar uma query. E um data source, né? Dentro da nossa query eu vou renomear ela com query indicações. E o data source como ds indicações. Indicações, né, gente? Porque a gente não pode ter acento aí para facilitar a nossa vida. Então, dentro daqui, vou ligar na dataset do indicações e aqui eu vou fazer aquele select bem tranquilo, select asterisco from
TB indicações. Indicações. Deixa eu lembrar se é isso mesmo. Indicações. É exatamente isso. Vou voltar para o meu Delphi. Se eu executar, ele já mostra para mim. Vou dar um OK, botão direito, Fields Editor e puxar meus campos aqui do meu ID, quem foi o nome, né, de quem indicou e quem foi o indicado. Beleza? Então nós já temos aqui nossos campos. Vou dar um true aqui para ativar a minha query, né? Agora, como a gente já tem a nossa query pronta, eu vou vir no código aqui do nossas alterações, né? E aqui eu já vou fazer essa parte aqui, ó, né? Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, e ao invés de ser DS cliente, vai ser DS indicações. Então, ADM 1, alterações, e quando a gente clica aqui, a gente já sabe, né, a nossa tabelinha de indicações, né? Beleza, gente? Então aí, com isso a gente fez o acerto, né? Faltou a gente arrumar e ajustar, né, o tamanho aqui, belezinha, do indicações, igual a gente fez. Só que se eu for fazer isso, vai ficar muito longo, né? A nossa aula aqui, a última aula ficou 40 minutos. Então, vou evitar fazer uma aula tão grande assim. Na próxima aula, eu já vou fazer esses dois e a gente vê alguma modificaçãozinha, alguma coisinha aí, beleza? Que a gente pode fazer mais rápido para não deixar uma aula tão grande. No mais, eu peço para vocês o de sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o canal para ajudar aí a gente a continuar fazendo esse trabalho. E do mais, eu deixo na descrição do vídeo aí o meu curso de Delphi para iniciantes, onde com certeza você vai conseguir desenvolver um projetinho como esse aí e fazer aí seu portfólio. Beleza? No mais, eu agradeço e até a próxima.